Gravação está iniciando. Boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja bem, novamente, aí reiterando os desejos de saúde para todos. Pessoal, hoje a gente segue falando ainda sobre teoria geral da execução, e eu coloquei aí na tela inicial aí os canais nas redes sociais, nos sigam aí, as nossas aulas todas estão lá no YouTube, no portal. Então, deem uma força aí para o professor aí, curtam aí, deem um like aí nas mídias sociais. Mas hoje a gente fala sobre teoria geral da execução, a parte final, por assim dizer. Eu vou fazer aqui um breve esboço do que eu falei na aula passada, para quem não estava na aula passada, e para que a gente pegue o fio da meada e siga, tá? E já adianta a vocês que hoje não vai ter quiz. O quiz de teoria geral da execução foi aquele da semana passada. Então, como eu estou só finalizando o conteúdo, eu não vou passar mais um quiz hoje. A partir da próxima aula, que vai ser a aula que a gente deve falar sobre cumprimento de sentença, aí voltaremos a ter quiz, tá? Então, conforme a gente for avançando nos conteúdos, a gente vai tendo disponibilizado os questionáriozinhos, para que vocês aí deem uma papirada, deem uma estudada. Para quem não entregou ainda, entreguem os formulários, preencham, entreguem. É importante que vocês mantenham atualizada a matéria, pessoal. É muito importante, a gente está disponibilizando perguntas em que boa parte delas, de uma forma ou de outra, de forma direta ou indireta, eu venho falando durante a aula, mas é essencial que vocês se debrucem, sobre doutrina, sobre a própria legislação, na hora de estudar, e aí estejam aptos a responder. Como eu falei para vocês, todas elas são perguntas de rápida resposta, respostas sucintas, não precisa fazer nada demais, ou mais que um parágrafo já é muito. Então, se habituem a fazer isso, porque na hora da prova, certamente, vocês vão ter bem menos dificuldade para resolver, do que se não tivesse estudando ao longo do período. A minha ideia, a minha intenção, o meu objetivo é que vocês sigam estudando de forma contínua, para que chegue na época de prova, vocês não tenham dificuldades para se posicionar acerca do que a gente vai apresentar para vocês, beleza? Então, senhores, só para a gente lembrar da aula passada, foi uma aula muito boa, diga-se de passagem, foi uma aula com muita participação de vocês. Já estou aqui com o chat aberto, tá? E me interrompam aí sempre que acharem necessário. A gente, na aula passada, a gente começou a falar justamente sobre a dicotomia existente entre a atividade cognitiva, a atividade de conhecimento, que é naquela atividade que o judiciário diz quem tem razão, e a atividade executiva. Na atividade executiva, a gente tem justamente aquela situação em que o judiciário vai te dar satisfação no teu direito, no direito que já foi reconhecido anteriormente, certo? Então, a gente tem essas duas vertentes, A gente tem essas duas vertentes da cognição, em que quem tem razão vai conseguir se suplantar, e aí o judiciário, efetivamente, pode tutelar o teu direito, e a tutela executiva, uma tutela em que você busca a satisfação do direito de crédito, seja ele o crédito consubstanciado na obrigação de pagamento de quantia certa, de fazer e não fazer, de entrega de coisa, que basicamente são as três espécies. Então, a gente fez essa introdução na aula passada, falamos o que é execução propriamente dita, falamos das espécies de execução, dessas três obrigações que eu acabei de falar a vocês, e a par disso, discutimos alguns dos princípios atinentes à execução, falamos do título executivo, como um dos principais requisitos de toda e qualquer execução, e falamos sobre conceitos, sobre a natureza jurídica, falamos aqui sobre a discussão jurídica acerca do título executivo, segundo Carnelucci e Liebman, a natureza, o aspecto formal e o aspecto substancial do título, E aí que Ovenda chegou com a corrente conciliatória, falando do aspecto dúplice do título executivo, que ao mesmo tempo é documento e ato jurídico,
né? A partir daí, a gente terminou a aula falando dos requisitos, né? Salvo o melhor juízo, esse aqui foi o último slide da nossa última aula, né? Que a execução, né, ela precisa de um título, né? E aí, nesse título, né, e falamos até, trazendo aqui o Teori Zavascki, né, que na execução ela precisa de um título, e o título verdadeiramente se equivale a um alicerce de uma edificação, né? Fizemos essa analogia, né, com base numa frase, com base num aresto do Teori Zavascki, né, que faz uma comparação entre o título executivo em tijolo, ou a fundação, né, com a execução como sendo a edificação. Então, se eu tenho um bom título, e eu disse a vocês na aula passada que um bom título ele tem que ter, efetivamente, esses 3 requisitos que estão projetados aí para vocês, eles têm que ter certeza, liquidez e exigibilidade. Faltando um desses requisitos, senhores, só basta que falte um. Provavelmente a tua execução não vai ter aquele desfecho único de que falamos na aula passada. Provavelmente a tua execução está fadada ao fracasso. Ou seja, muito provavelmente, se faltar certeza, liquidez ou exigibilidade ao teu título executivo, muito provavelmente a tua execução vai terminar favorável ao executado. Né? E lembram que, pelo princípio do desfecho único, a execução ela é talhada para uma única finalidade. Ela é feita com uma única finalidade: dar satisfação a um direito de crédito. Foi mais ou menos esse o resumo da obra, né? O resumo do que falamos na aula passada. Né? E deixei para essa aula, especificamente, para a gente finalizar essa parte geral, né? E aí, a partir da próxima aula, a gente vai entrar nas espécies de execução, por assim dizer, falando dos diversos cumprimentos de sentença, né? Esgotados os cumprimentos de sentença, a gente vai falar dos atos de expropriação do devedor, né? Parte de alienação, adjudicação. Na sequência, a gente deve falar da execução do título extrajudicial. E, se tudo der certo, se Deus quiser, até o final do ano, pelo menos a execução fiscal também eu devo incluir, embora não esteja no programa, mas devo falar da execução fiscal aos senhores, né, para que tenham conhecimento. Vai que tem um tributarista aí, né, esperando uma oportunidade para conhecer um pouco melhor o processo judicial tributário, né? Eu que sou um tributarista, né, faço questão de trazer esses conteúdos complementares aos senhores, tá? Então, senhores, a nossa aula ela começa, e se olhar o material que mandei, vão observar que eu tenho poucos slides. Eu tinha muitos slides, né, no material da aula passada, cerca de 20, 21 slides. Né? Falamos muito, a aula foi bem produtiva. Hoje eu não tenho tantos slides, porque a minha ideia hoje aqui é conversar com vocês sobre os títulos executivos judiciais e extrajudiciais, que é o que está faltando, né, para a gente encerrar essa parte inicial da teoria geral da execução. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Então, vamos lá. Os títulos executivos judiciais, pessoal, como eu falei na aula passada, eles estão no artigo 515 do Código de Processo Civil. Né? Eu havia contado a história, né, na aula passada, de que o nosso Código de 73, ele veio ao longo de mais de 40 anos sofrendo inúmeras reformas, né? Ele veio passando pelo que a doutrina chamava de ondas reformistas do CPC. Né? Alguns dizem que foram 4, outros dizem que foram 3, outros dizem que foram 5, né? Mas verdade é de que a gente teve muita alteração no Código de Processo Civil de 73, mas eu falei na aula passada que a mais relevante, né, a que trouxe o nosso CPC velho para o mais próximo do que temos hoje, do CPC de 2015, né, foi justamente a reforma trazida pela Lei 11.232, de 2005, que ela instituiu no CPC de 73 o Instituto do cumprimento de sentença, né, dessa execução no mesmo processo, sem necessidade de um processo autônomo, né? Falamos da autonomia na aula passada, né? A autonomia da execução. Não temos essa autonomia hoje como regra, né? A regra hoje é que a execução ela se dá nos mesmos autos em que o direito foi acertado, né? E aí o Vanbier até pontua a questão
da execução do título extrajudicial ou até mesmo da execução fiscal como exceções, mas a regra é que a execução ela vai se dar nos mesmos autos em que o direito foi acertado, né? Basicamente foi isso que a gente falou na aula passada. Pois bem, eu falei na aula passada, de passagem, né? É bom que a gente lembre, que, dando exemplos de títulos, né, a gente falou aqui da nota promissória, falamos do cheque, falamos da sentença, né? E na aula passada, eu lembro de ter mencionado a vocês que a nota promissória era um título executivo extrajudicial. Ele não vem do Poder Judiciário, né? É um documento firmado entre particulares, regulado por normas de direito civil, mas a lei, né, o CPC, no caso, outorgou eficácia executiva a esse documento, a esse instrumento. Então, nota promissória, por força de lei, é título executivo extrajudicial. Eu também falei que a sentença, né, e dei alguns exemplos na aula passada, daquela sentença que condena o Cícero a pagar R$20 mil de indenização, isso também é um título executivo, porque também está no CPC. Né? Só que a sentença é um título executivo judicial, por quanto emanada do próprio Poder Judiciário. Então, na classificação a priorística, os títulos executivos, pessoal, são classificados em títulos executivos judiciais, e aí a classificação já te dá um caminho, né? Se o título é judicial, a priori esse título vem do Poder Judiciário, certo? De alguma forma, ele passa pelo crivo do Judiciário de alguma forma. E nós temos lá no 784 os títulos executivos extrajudiciais, que a prioristicamente eles não passam previamente pelo Poder Judiciário, né? A ideia basicamente é essa: eu tenho títulos que foram dados eficácia executiva, né, e que nesses títulos ali você encontra de alguma forma a participação prévia do Poder Judiciário. E outros títulos também que estão no CPC, não há uma participação do Judiciário na constituição daquele título, né? Mas ainda assim o legislador disse, olha, quem tiver uma nota promissória, embora a nota promissória não tenha sido emanada do Poder Judiciário, mas eu entendo que a nota promissória já dá garantia, né, ao acesso ao processo de execução direta. Eu não preciso entrar com uma ação de cobrança se eu tiver uma promissória na mão. Né? Então, basicamente, nós temos essas duas classificações. E o 515, que está projetado aí para vocês, pessoal, ele traz justamente as espécies de título executivo. Né? E são títulos executivos. O inciso 1 aí tem como as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a obrigação ou a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou de entregar coisa. Senhores, nós temos aí, então, né, o título que para nós aqui é o mais claro, o mais visível, né, o mais evidente, né, mais representativo do que efetivamente temos como título executivo judicial. Aquelas decisões que são proferidas no processo civil. Então, senhores, quando a gente fala decisões aqui, eu não estou falando apenas da sentença, que é uma espécie de decisão, de ato judicial, né, em sentido amplo, mas estou falando aqui de toda e qualquer decisão que reconheça a exigibilidade de uma obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa. Professor, decisão interlocutória, então, que reconheça uma dessas obrigações é título executivo? Sim, é título executivo. Né? Professor, qual seria o exemplo de uma decisão interlocutória que reconheça uma obrigação? Uma decisão liminar, senhores, uma decisão proferida em sede de tutela provisória, determinando que, por exemplo, se exclua o nome do autor de cadastro de inadimplentes lá do SPC, do Serasa. É uma obrigação de fazer. Né? Sob pena de multa, ele pode, inclusive, impor multa. Né? Aquela decisão que manda o Estado custear o tratamento médico do autor da demanda, né? Para que ele não venha a falecer no decorrer do processo.
Então, uma decisão interlocutória que reconheça a exigibilidade de uma obrigação de pagamento de quantia, de fazer, de não fazer, né, de se abster, ou de entrega de coisas, senhores, todas elas, sejam elas decisões interlocutórias, sejam elas decisões monocráticas, se estivermos diante de um processo que iniciou no tribunal e o relator decidiu monocraticamente, seja ela uma sentença de mérito, tranquilamente, toda vida que eu tiver um ato judicial que reconheça uma dessas 3 espécies de obrigação, nós temos um título executivo. Significa dizer, então, senhores, que eu posso pleitear em juízo que aquela decisão judicial seja cumprida. Lembram do requisito inadimplência? Então, imagine que o tribunal determinou, né, que um banco retirasse o nome do Cícero do cadastro de inadimplentes no prazo de 24 horas. E o banco não retirou. Posso pedir que se dê cumprimento a essa sentença? Sim. Ou essa decisão interlocutória? Sim. Eu posso pedir que o juiz, né, determine, inclusive, de ofício, já que uma obrigação de fazer, né, ele pode, diante da inércia, buscar medidas que tenham resultado prático equivalente, por se tratar de uma obrigação de fazer. Ele pode aplicar multa, no caso da reiteração do descumprimento por parte do banco. Então, vejam que toda vida que eu tenho uma decisão judicial, que segundo o inciso 1 do 515 é título executivo, e essa obrigação que está consubstanciada no título ela não é cumprida, senhores, eles podem ser, né, forçadamente executados, né, de forma coercitiva. Beleza? Então, o inciso 1 deixa bem claro, é o título mais evidente, né, para exemplificar o que seria um título judicial. É a decisão propriamente dita, né, emanada do Poder Judiciário, certo? O inciso 2, ele fala da decisão homologatória de autocomposição judicial, né? E quando a gente fala de autocomposição, os senhores que já são bacharéis em teoria geral do processo, em processo civil 1, né, estudaram lá nas formas de composição ou de resolução de conflito de interesses, né, que temos algumas formas, né, temos a autotutela, lembram da autotutela, né, a imposição da vontade do mais forte sobre o mais fraco, né, próprio dos regimes autoritários, né, mas também surgiu-se aí a autocomposição, a possibilidade de haver entre aquelas partes que estão em litígio, né, cedências mútuas, tudo no intuito de se chegar a uma solução consensual. Então, uma parte abre, né, renuncia à parte do seu direito, a outra também chega no meio termo. E trazendo, né, para a nossa realidade, para a jurisdição, temos inclusive a ética da composição, né, que aí um terceiro vai resolver a situação, um terceiro que não é nem autor nem réu, né, não faz parte da lide propriamente dito, né, ou propriamente dita, mas vai resolver. Mas fato é que no nosso processo civil, senhores, nada obsta, né, de que até dentro de um processo que já está iniciado, haja um acordo, né? Não é incomum que isso aconteça, né? Em que pese no início nós, né, tivéssemos diante de uma lide, de um conflito de interesses qualificados por uma pretensão revestida, né, como colocam os clássicos do processo civil, quando definem o que é lide, né, esse conflito qualificado por uma pretensão revestida. Mas nada impede que, no decorrer do processo, as partes venham a chegar a um consenso para pôr fim de vez, né, a esse litígio, né, um processo que pode se delongar, é desgastante sobre todos os aspectos, então, de repente, as partes podem chegar e formularem um acordo. E esse acordo, né, em juízo, vai sofrer uma homologação pelo Poder Judiciário, porque você buscou o Poder Judiciário para resolver, mas no decorrer do processo, o Poder Judiciário, no decorrer do processo, você chegou a um consenso com a outra parte. O que vai caber ao Poder Judiciário, principalmente em se tratando de direito disponível? O Poder Judiciário nada mais vai fazer do que homologar esse acordo.
E a partir do momento que o judiciário chancela o acordo que foi formulado entre as partes, o judiciário está dizendo o seguinte: as cláusulas desse acordo, as condições do acordo, elas equivalem a uma sentença. É como se eu tivesse sentenciado. A chancela do Estado sobre um acordo feito entre as partes, ele traz aí essa força executiva. Então, se você faz um acordo dizendo que aquela dívida que estava sendo discutida de 20 mil reais, e eu acordei em pagar 10 mil reais à vista em 30 dias após a homologação, se você não pagar esses 10 mil reais, você está sujeito a uma execução forçada. E não vai poder dizer que você não deve os 10 mil reais, porque você fez o acordo. Você vai ficar, inclusive, sem argumentos para isso. Né? Diferentemente de se eu não tivesse feito o acordo, eu poderia, assim, litigar, né? Brigar, discutir juridicamente a validade daquela cobrança, daquela execução. Mas, na medida em que você aquece, que você concorda, que você faz o acordo, obviamente que você está sujeito às consequências do descumprimento. Né? Então, se eu tiver uma autocomposição feita em juízo, e essa autocomposição foi homologada, vejam que o título é a decisão homologatória da autocomposição, não é a autocomposição em si. Não basta você fazer o acordo se o acordo não for homologado. Imaginem, por exemplo, que você entrou num acordo com a parte contrária, você é o autor da demanda, fez um acordo com ele e, de forma precipitada, desistiu do processo antes da homologação desse acordo. Se ele descumpriu o acordo, senhores, você não vai poder executá-lo, porque não houve homologação. O certo é o quê? Homologa, pleiteia a homologação em juízo do acordo, e aí sim, a extinção do processo com resolução. Com acordo, com a transação, certo? Então, a decisão homologatória, efetivamente, é que dá força executiva ao acordo, à autocomposição. Não é simplesmente o próprio acordo, o acordo em si. A partir da homologação, as cláusulas do acordo passam a valer como se sentença fosse. Mesma coisa de você ter ali uma sentença ou uma decisão do inciso 1. Beleza? Dúvidas até aí, pessoal? É tranquilo demais, né? Até preocupado, tá muito fácil. Mas vamos lá. Inciso 3. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer forma. Estão percebendo a diferença entre o inciso 2 e o inciso 3? O inciso 2, ele fala de uma decisão homologatória de autocomposição judicial. Autocomposição feita em juízo, dentro de um processo que já está tramitando. No inciso 3, a autocomposição, ela é extrajudicial, que é uma outra forma de você transacionar. Imagine que você estava em litígio com outra parte, né? Os advogados entraram em contato, né, das duas partes, formularam um termo de acordo extrajudicial e, para dar eficácia executiva, propuseram a homologação em juízo. É como se fosse uma petição inicial, senhor. Na verdade é. Né? Você vai pleitear em juízo que o acordo que foi feito fora do judiciário, extrajudicial, portanto, né, seja homologado judicialmente. Então, você fez lá um contrato, um acordo de vontades, né, verdadeiramente tem natureza contratual, e naquele termo de acordo extrajudicial, vocês colocaram cláusulas, né, para que as partes ali se coloquem como credoras e devedoras mútuas de certas obrigações. E aí, para que aquilo, de fato, te dê uma segurança maior, né, porque dependendo do que está registrado, já é um título executivo extrajudicial, mas eu quero, então, homologar em juízo. Não é incomum de você fazer acordos, né? Se você parar para pensar, a separação consensual, por exemplo, né? Você basicamente estabelece condições da separação. Como é que vai dividir patrimônio, se tem filhos, direito de visita, tudo é feito de forma consensual. O juiz meio que vai homologar a separação. Né? A consensual, na litigiosa não, mas na consensual sim.
né? Então, vejam que os acordos que você celebra fora e submete à chancela do Estado, né, que a princípio não vai se imiscuir no teor do acordo, a não ser que se trate de direito indisponível, aí, óbvio que o Estado vai se manifestar quanto a isso, né? Se o direito é indisponível, ele vai verificar, inclusive, se é passível de acordo, né? Direito de menor, por exemplo, né? O Ministério Público vai emitir parecer, aquela coisa toda. Mas aqui a ideia é que se houve um acordo fora do processo, e esse acordo foi submetido a uma chancela estatal, por meio da homologação, essa decisão que homologa, de novo, hein, é a decisão que homologa a autocomposição e não é a autocomposição em si. Guardem bem isso, pessoal. Vocês podem ser perguntados no exame de ordem se a autocomposição é título e ela não é título executivo judicial. A decisão que homologa a autocomposição, seja ela judicial, inciso 2, ou extrajudicial, inciso 3, é a decisão que homologa que é o título. E com a homologação, como eu já falei, as condições do acordo passam a valer como regra, né, como sentença, como dispositivo legal. Certo? Professor. Tranquilos até aí, né? Então, 3 incisos vencidos, passamos ao 4º inciso. Professor, O formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação... Quem que não escuta, Ana? Zé Carlos. Ah, porque tem alguém falando, tem que ser no chat, tá? Não sei se tem alguém fazendo pergunta. Senhores, eu preciso do chat, tá? Tá aberto, é? Ah, Zé Carlos, se é você que tá falando, você vai ter que digitar, meu amigo. O meu áudio aqui não tá saindo, tá? Tudo bem, então. Aí você digita que a gente vai procurando aí. Eu tiro a dúvida em outro... Peraí. Senhores, o formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, herdeiros e aos sucessores, a título singular ou universal. Senhores, os senhores estão vendo o direito das sucessões, né? Eu acho que é sucessões que vocês estão vendo agora, né? E vocês sabem que com a morte abre-se a sucessão, né? A legislação civil, ela dispõe sobre a forma pela qual o patrimônio, né, não só o patrimônio, mas as dívidas também do decujus, ela é repartida, de que forma isso vai ser equalizado, né, a partir do falecimento de alguém. E aí as regras do direito sucessório vêm ali estatuídas no Código Civil. E a forma pela qual você vai conseguir fazer a divisão, né, do que cabe a cada um, do quinhão, né, que cabe a cada herdeiro, ela vai se dar, no primeiro instante, pelo inventário judicial, e mais recentemente, não tão recentemente, mas depois de um tempo, por meio do inventário extrajudicial. Mesmo depois da decisão judicial, ainda pode-se fazer um acordo? Bom, se a decisão judicial me é favorável, Zé Carlos, cabe a mim saber se eu vou renunciar ou não ao direito que já foi reconhecido para mim. Não vejo problemas em se fazer um acordo, tá? Não vejo problemas se o direito for disponível. Mas dificilmente, né, e isso é muito raro de se ver, né, dificilmente quem ganhou, quem foi vitorioso, e já está registrado isso na sentença, dificilmente ela se submete a um acordo, né, já que ela está com a faca e o queijo na mão. Mas sim, não vejo problema de ele renunciar ao direito dele. Na verdade, né, o manejo da execução, em se tratando de direito disponível, nem é obrigatório, né? Quando a gente diz que a execução está à nossa disposição, mas imaginem, eu ganhei o direito a ganhar aqueles 20 mil reais pela batida do meu carro, certo? Se eu não comunico para o juiz que o cara não me pagou os 20 mil, a execução não começa. Entenderam? Por quê? Porque eu não provoquei o Estado, eu não comuniquei a inadimplência. Então, eu até escolho se eu vou executar ou se eu não vou executar, o direito é disponível. Ora, se eu posso me dar o luxo de não cobrar esses 20 mil reais, quiçá fazer um acordo. Então, pode sim, tá, Zé? Pode fazer acordo, se ele concordar, de repente, olha, eu vou dar quitação integral aos 50 mil reais que você me deve, se você me pagar 30 mil, faz o acordo, espera o depósito, extingue a execução. Você renuncia a 20 mil reais, tranquilo, sem problema nenhum, tá? Pois bem, pessoal, voltando então para o inciso 4, então na sucessão,
a forma pela qual o patrimônio, né, as obrigações e bens vão ser divididos entre os herdeiros, se dá por meio do inventário, que hoje pode ser judicial ou extrajudicial. No inventário judicial, que é um procedimento especial, né, vocês devem ver no 5º ano, em processo civil 3, lá quando falar dos procedimentos especiais, né, é um rito, né, um procedimento que tem um rito definido, um rito específico, né, não é o rito comum. E nesse procedimento, né, estão lá previstos todos os passos para que, ao final do processo, cumpridos todos os atos processuais, o juiz possa fazer a efetiva partilha. E esses documentos aí, formal e a certidão de partilha, são justamente os documentos que são feitos dentro de um inventário judicial, definindo essa situação toda. Vai quanto para a viúva, o que é que vai para os filhos, né? Toda essa situação ela vai ser definida após a instrução de um processo de inventário, e esses documentos, né, por advirem no âmbito do próprio Poder Judiciário, são títulos executivos. E aí o legislador deixou a ressalva, exclusivamente em relação ao inventariante, herdeiros e sucessores. Então, se eu tenho direito a receber determinado bem e o inventariante se recusou a me entregar o bem, né, vou poder pegar com base no formal ou na certidão de partilha e cumprir isso de forma coercitiva. Então, entre aqueles que participaram da sucessão, o formal e a certidão de partilha é título executivo. Então, eu posso pedir o cumprimento, né, do que está ali dividido, né, em relação aos demais. Em relação a quem está fora do processo, né, um terceiro, um herdeiro que nem participou do processo, né, de repente chega um filho um filho fora do casamento, alguma coisa nesse sentido, quanto a eles não, mas quanto inventariante, herdeiros e sucessores a título singular ou universal, eu vou poder fazer esse cumprimento. Beleza? Inciso 5, o inciso 5º, né? O crédito de auxiliar da justiça quando as custas e emolumentos honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Senhores, não é raro, né, que ao longo de um processo de conhecimento, na fase de conhecimento, na fase cognitiva, em que estamos discutindo direito, lembra da atividade intelectiva do José Carlos Barbosa Moreira? Estou debatendo, está lá na petição inicial, fato, fundamento e pedido, contestação, na instrução probatória, né? Vamos provar o que alegamos, né? Nessa fase processual, não é incomum que a gente precise do que a gente chama de auxiliares da justiça. Temos aí peritos, né? Que normalmente são chamados quando há necessidade de a produção de uma perícia contábil, de uma perícia de engenharia, de uma perícia médica, né? A prova pericial, os senhores bem sabem, que já são bacharéis em procedimento comum, é uma das espécies de produção de prova. Então, senhores, quando, né, para quem não lembra, quando a gente precisa, por exemplo, de uma prova pericial, a produção de prova pericial tem previsão expressa no CPC, os senhores já passaram por ela, né? Vai se nomear um perito, o juiz vai fazer, né, a definição de todo o encargo da perícia que vai ser realizada, prazo para entrega, vai entregar um laudo, vai fazer perguntas, as partes podem fazer perguntas, as partes podem apresentar quesitos, né? Elas podem indicar assistentes técnicos para acompanhar a penhora, e ao final vai ser feito pelo perito um laudo. E óbvio que esses peritos, né, embora auxiliares da justiça, não são, em regra, né, no mais das vezes, não se utiliza servidores do próprio judiciário nesse tipo de situação, mas profissionais, né, que detêm expertise em outras áreas do conhecimento, o engenheiro, o médico, o contador, né, e que são indicados pelo juízo. E não havendo nenhuma oposição das partes, vai ser ele a pessoa que vai fazer esse serviço. E óbvio, né, que como profissional autônomo, ele vai receber pelo serviço que ele fizer. Certo? Até aí nada demais, né? Beleza.
Agora, nesse procedimento, pessoal, de definição do que é que vai ser feito, etc., o perito vai apresentar a sua proposta de honorários. No processo civil, a regra básica é quem pediu a perícia, a princípio, paga. Mas, ao final, por conta do princípio da sucumbência, se eu fui vencedor, eu vou ter direito de ser ressarcido pela parte contrária daquilo que eu paguei a título de honorários. Então, se você pediu a produção de uma perícia contábil para ver se realmente a empresa não estava sendo roubada, né? Se você está numa ação de prestação de contas, sei lá, né? Se você pediu a produção da perícia, o contador vai apresentar os honorários dele para a produção, para a confecção do laudo. A princípio, é você que paga. Então, nesse sentido, senhores, né, há essa definição do valor da perícia, o juiz submete às partes, e as partes é que vão dizer, né, tá tudo ok, eu concordo, vou pagar, e aí o juiz vai lá e homologa o valor da perícia. Então, vejam que o inciso 5 diz que esse crédito do auxiliar da justiça, né, quando eles tiverem sido aprovados por decisão judicial. Então, quando o juiz diz, olha, fixados os honorários, não houve insurgência, homologa os valores apresentados pelo perito. Né? E aqui eu estou falando do perito como exemplo, que é o que a doutrina traz como regra de exemplos, né? Mas vocês poderiam ter também aqui, por exemplo, um profissional para fazer uma carta rogatória, né? Vocês sabem bem o que é uma carta rogatória, né? É um instrumento que vai ser destinado a cumprimento no exterior, fora do país, então você, de repente, vai precisar de um tradutor para transcrever, para traduzir as peças principais para se fazer a carta rogatória. Se fosse dentro do território nacional, seria uma carta precatória. Como é fora do território nacional, nós teríamos a carta rogatória. Então, o tradutor vai cobrar honorários para fazer a tradução da petição inicial, da certidão de intimação, etc. Tá? Então, nesse caso, quando houver homologação judicial, esses créditos também podem ser cumpridos sem necessidade de ação de cobrança. Então, se você não pagar o contador, não pagar o perito, o tradutor, eles podem executar sem problema nenhum, no mesmo processo, inclusive. Certo? Inciso 6 é bastante interessante, porque ele não vem propriamente do processo civil, mas vem do processo penal, né, que é justamente a sentença penal condenatória transitada em julgado. Senhores, os senhores aí estão estudando processo penal 1 com o professor Francisco Silvano Santiago. Eu já fui professor de processo penal 2 aí na faculdade, né? E a gente aprende, não é nem no direito, no processo penal, mas a gente aprende já lá no penal, né, quando a gente está estudando a parte geral, que um dos efeitos, né, da sentença condenatória é o dever de reparação do dano. É ou não é? Então, quem comete um ilícito é processado por um ilícito penal, ao final houve uma condenação, né, a pena que pode ser privativa de liberdade, multa, né, ou até mesmo, de forma mais branda, as restritivas de direito. Mas, de uma forma ou de outra, toda vida que você é condenado pela prática de um crime, você está fadado a arcar, né, com a obrigação de reparar o dano causado. Dependendo do dano que você cause, né, é um dano irreparável, quando, por exemplo, a lesão foi à vida, né, houve uma lesão ao bem fundamental da vida. Você matou alguém, então, por mais que você seja condenado a pagar um valor em pecúnia para a família do falecido, você não vai conseguir reparar a vida propriamente dita, você não consegue restaurar. Mas, de toda forma, né, nas sentenças condenatórias penais, né, há uma imposição de que o juiz, né, lá na instância criminal, na instância penal, ele fixe um quantum, né, como valor para reparação do dano. Então, se você é condenado lá por roubo, por furto, peculato, contrabando, descaminho, a sentença condenatória vai haver numa sentença penal um valor a ser pago a título de reparação do dano, porque é dever primário, né, da condenação penal reparar o dano.
E aí, a forma que o legislador utilizou-se, né, foi justamente de reparar mediante pecúnia, né? Aqui não vale a lei do talhão, aqui não é olho por olho, dente por dente. Em alguns países aí, né, que se o cara foi pego roubando, né, vamos aqui amputar a mão dele, né? Não temos sanções aqui infringidas no próprio criminoso, né? A gente vai reparar o dano e a forma pela qual se repara o dano é com pagamento de pecúnia, tá? E aí o interessante, né, que o inciso 6, ele traz justamente que a sentença penal condenatória transitada em julgado é título executivo judicial no processo civil. Então, aqui, senhores, nós vamos ter uma situação atípica naquela questão da autonomia, lembram? O processo hoje de execução, em regra, não tem autonomia porque ele é feito no mesmo processo de conhecimento. Ora, se você imaginar, então, nós temos aqui uma sentença penal condenatória que não foi proferida no juízo cível, óbvio, né? A sentença é penal, né? Então ela foi proferida no juízo criminal, no juízo penal, né? Só que agora eu quero dar cumprimento ao valor que foi fixado, né, na sentença penal. Vou fazer isso numa execução penal? A resposta é não. A execução penal é a execução propriamente da pena, da restrição de direitos, da multa, né, que normalmente é fixada junto com a restrição de direitos, ou da restritiva, ou mesmo da privativa de liberdade, né, reclusão ou detenção. Isso eu verifico, eu avalio, eu acompanho na execução penal. Esse valor aqui vai ser executado na instância cível. Então, você vai meio que trasladar peças do processo penal, a sentença, se tiver acórdão, se tiver havido recurso, acórdão, certidão de trânsito em julgado, e você vai executar, né, vai cumprir essa sentença no juízo cível. É um processo novo, senhores, porque o processo penal não começou no juízo cível. Então, na verdade, embora a sentença penal venha do Poder Judiciário, mas vem de uma outra esfera de competência, da competência criminal, da competência penal, né? Mas o cumprimento dessa parte, né, que diz respeito à pecúnia, vai ser feito no juízo cível. Então, você vai pegar as peças lá do teu processo penal e vai iniciar um cumprimento de sentença no processo ou no juízo cível, beleza? Então, vejam que nesse caso é um processinho autônomo. Vai começar na esfera cível, né? Algo que já foi resolvido na esfera penal. Tranquilo aí? Só essa diferença que vai ser como se fosse verdadeiramente uma petição inicial. Né? A execução ela vai começar com a petição junto com essas peças lá do processo criminal. Beleza? Inciso 7, senhores. O inciso 7, nós temos aí a sentença arbitral. E já quero que anotem aí, né? Vou deixar até anotado aqui no chat. Estou botando aqui. Uma perguntinha para vocês darem uma olhada, tá? No decorrer dos estudos de vocês, porque a sentença arbitral, né, embora receba esse nome, né, e é esse o nome que a lei de arbitragem dá para a forma pela qual ela é resolvida, né, e todos vocês certamente sabem, eu coloquei ali o que é arbitragem, o que é que pode ser resolvido por meio da arbitragem, nos termos da legislação de regência, é para que vocês deem uma olhada, né, para que tenham uma ciência mínima, né, de que nós temos uma lei específica que instituiu justamente o Instituto da Arbitragem, que não se confunde com conciliação e que não se confunde com mediação. Né? Os senhores sabem bem disso, eu estou só repisando aqui
que arbitragem, mediação e conciliação são 3 formas de composição de conflitos, né, de resolução de conflitos, que são distintas entre si, cada uma tem suas peculiaridades. A arbitragem, né, na verdade, é uma forma de você resolver questões fora do judiciário. Né? Nós temos as chamadas câmaras arbitrais, né? Em cada estado tem a sua câmara, temos uma câmara arbitral aqui no estado do Acre, né? E nessa câmara arbitral nós temos justamente os árbitros, né? Cujos requisitos para investidura estão na lei da arbitragem, né? Eles são capacitados, né? Então, se você tem direitos que, em regra, são disponíveis, né? Dependendo do seu direito disponível, você pode, ao invés de ir ao Poder Judiciário, você pode optar em resolver a tua questão numa Câmara de Arbitragem. Lá na Câmara de Arbitragem há regras próprias, né? Não é por acaso que muitos dos contratos regidos pelo Código Civil hoje vêm substituindo aquela cláusula de foro, né? Vocês lembram da cláusula de foro, né? Aquela cláusula em que as partes contratantes elegem um foro de determinada comarca para resolver qualquer problema daquele contrato. Essa cláusula de foro, ela vem sendo, com uma certa frequência, sobretudo em grandes centros, né, ela vem sendo substituída pela cláusula de arbitragem, né, e que as partes dizendo o seguinte, né, em linhas gerais, qualquer problema a resolver acerca desse contrato, nós vamos buscar a arbitragem como forma de solução, em detrimento de buscar o judiciário. Então, é meio que você renunciando, né, de uma certa forma, a ida ao judiciário, né, e dizendo que vai resolver por meio da arbitragem qualquer problema, qualquer litígio que haja sobre aquele contrato. Né, que você pode, óbvio, pleitear a anulação dessa cláusula em juízo, né, mas que, em não sendo anulada, vai valer aquilo que foi resolvido na arbitragem. Então, a sentença arbitral, ou seja, aquela sentença que define, que resolve determinada situação jurídica por meio da arbitragem, né, nos termos legais. Eu não lembro aqui, como Marco Aurélio, o número das leis, né, não lembro aqui o número da lei da arbitragem, mas é fácil de vocês localizarem. Mas a sentença arbitral, incrivelmente, ela é título executivo judicial, né, embora ela não venha propriamente do Poder Judiciário. Mas o nosso CPC, e o velho também já trazia isso, né, desde 2005, mas o nosso CPC, ele prestigia muito a arbitragem, né, como forma consensual de solução de conflitos, né? Então a sentença arbitral acaba que é título executivo judicial também, embora emanada de uma câmara de arbitragem que funciona ali meio que ao lado do judiciário, não dentro dele, certo? O 8 e o 9, né, que são os 2 últimos títulos executivos judiciais, eles advêm de uma competência que a Constituição pós-emenda 45, se eu não me engano, outorgou ao STJ. Né? Não sei se viram isso, né? Não é do tempo de vocês, mas antes da emenda 45, que é a famosa emenda do Judiciário, trouxe repercussão geral, etc., né? A competência para a homologação de sentença estrangeira era do STF, e pós-emenda isso veio para o STJ. Então, vocês sabem que, em regra, né, seguindo as regras de jurisdição, né, a competência territorial, e no nosso país vige o princípio da territorialidade, sentenças estrangeiras não surtem efeitos no território nacional. Assim como as nossas, né, não surtem, ou não deveriam surtir, né, efeitos fora do país, né, tirante algumas situações que a gente vem vendo aí ultimamente, sentença no Brasil aqui, surtir efeito lá fora. Não era para surtir, mas enfim. A soberania nacional de cada país impõe, né, que o que vem lá de fora, né, não vincula as autoridades aqui dentro. Salvo se essa sentença que foi proferida no estrangeiro, ou uma decisão interlocutória que foi proferida no estrangeiro, seja homologada pelo Poder Judiciário brasileiro. Aí, se houver uma homologação, e essa homologação, por força da Constituição, se dá por meio do STJ, e aí sim, a partir dessa homologação, né, a sentença está apta a surtir efeitos jurídicos dentro do território nacional. Certo? Então, uma sentença aqui do Brasil,
em tese, né, e vai depender da legislação do país estrangeiro, poderia surtir efeitos fora daqui se lá ela fosse homologada, né, fazendo um tratamento similar ao que temos aqui. Então, o 8 e o 9 é para dizer que sentenças estrangeiras homologadas pelo STJ são títulos executivos judiciais. Não homologadas não são nada, não tem eficácia alguma no território nacional, certo? E acredito que essas sejam as características aí, eu procurei falar de um por um dos títulos executivos judiciais, pessoal. Quanto aos eixos judiciais, como eu falei no início da aula, no eixo judicial, eles não vêm do judiciário. O nome ele é autoexplicativo. Eles são feitos fora do judiciário, né? Até mesmo entre as próprias partes, vamos ver algumas situações aqui, mas mesmo não vindo do judiciário, mesmo não tendo havido, como eu coloquei no slide aí, um prévio contraditório, ampla defesa, não teve intervenção do judiciário, então aquelas garantias constitucionais do processo não foram dadas, né, porque o processo, essa situação nunca passou pelo judiciário, né, o legislador disse, olha, embora não tenha passado pelo judiciário, mas, né, o bom senso, né, a experiência comum, como coloca o Rambier, me diz que quem tem um documento desses aqui, quem tem um instrumento desses aqui em mãos, presume-se que há ali uma boa condição para que o Estado autorize que ele vá direto se utilizar dos meios executivos. Em outras palavras, quem tem o título extrajudicial na mão, o legislador autoriza que você, ao invés de, por exemplo, ajuizar uma ação de cobrança, dei até o exemplo na semana passada, né? O cara mandou um e-mail agradecendo o dinheiro emprestado, vai pagar quando puder. O e-mail não é título judicial, ou não é título executivo ou extrajudicial. Eu posso até começar uma ação de cobrança, é um bom começo de prova, a admissão de que o cara está te devendo. Mas da forma que ele admitiu, o ordenamento não te garante a possibilidade de você se valer direto da execução. E quando eu digo se valer direto da execução, é de você ir direto praticar os atos de invasão do patrimônio. Porque na execução já peça penhora, né? Ele vai se defender, a defesa foi rejeitada, já vai para leilão, ou eu adjudico o bem, ou seja, eu invado efetivamente o patrimônio do devedor. No processo de conhecimento eu não posso fazer isso. Então, numa ação de cobrança, dificilmente vou conseguir isso tão rápido, né? Então, os títulos extrajudiciais, embora não venham diretamente do Poder Judiciário, não tenham passado pelo crivo do Judiciário, é só a gente lembrar os incisos 2 e 3 lá do 515. As homologações das autocomposições, né? A extrajudicial. Uma autocomposição extrajudicial vai ser, no máximo, dependendo da forma como foi feita, no máximo um título extrajudicial, se não for homologada. Só vai ser título judicial se for homologado pelo juiz. Então, aqui é o seguinte, embora não tenham passado pelo judiciário, o legislador elegeu esses instrumentos como dotados de uma eficácia mínima executiva. Ou uma eficácia executiva mínima, né? Não estou dizendo aqui que quem tem uma nota promissória sempre vai ganhar. Pode ser que ele perca, por vários motivos, diante do caso concreto, tá? Mas esses títulos, eles vão poder te dar a oportunidade de você pular a fase de conhecimento e ir direto para a fase de execução. Isso é importantíssimo. Faz muita diferença. Eu estou falando aqui num processo aqui no Acre, por exemplo, eu estou falando de 2 anos de tramitação de processo no mínimo. Eu posso pular, né, que é mais ou menos quando dura um processo de conhecimento ou uma fase de conhecimento com recurso de apelação. De julgar o mérito no primeiro grau, o cara apelar, uns 2 anos e meio. Eu posso pular esses 2 anos e meio direto para a expropriação dos bens. Posso ir direto atrás do patrimônio do cara para satisfazer o direito. Então, vejam que faz muita diferença, né? E esses títulos estão elencados no artigo 784. Trago aí para vocês, tá? Os incisos 1, né? O 1, na verdade, tem vários, né? E todos eles são títulos de crédito, né? Letra de câmbio, promissória, duplicata, debênture, o cheque, todos os instrumentos aí, todos os títulos de crédito, e todos eles passíveis de serem executados. Então, se você tem uma nota promissória que foi inadimplida, venceu, mas o cara não pagou,
execução nele. Você vai ajuizar uma ação de execução fundada em título extrajudicial. Vamos ver, inclusive, como é que é o procedimento aqui, né, ao longo das aulas. Né? Então, você já começa a execução direto, pessoal. Né? Chegar um cliente para vocês com a nota promissória, pelo amor de Deus, não falem em ação de cobrança. A não ser que a promissória esteja totalmente inutilizável, ela esteja totalmente em desacordo com a lei. Né? Mas se você tiver o título executivo extra, o remédio é execução do título extra, certo? Então, esses títulos de crédito aí, a princípio, já te garantem isso, né? O inciso 2 coloca da escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, né? Firmado em cartório, né? E aí, assinado pelo devedor, então ele tem que assumir ali que está devendo alguma coisa a você, né? Ele tem que se colocar como devedor da obrigação. Se ele fez isso dentro de uma escritura pública, sem problema nenhum, você pode já executar. Né? O inciso 3 traz uma opção bem interessante para aqueles que gostam de celebrar contratos, né? Celebrar instrumentos particulares. Né? Um instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, ele é título executivo extrajudicial. Então, se o devedor assina um instrumento e que naquele instrumento ele se coloca obrigado a pagar determinada coisa, a cumprir certa obrigação, e esse instrumento foi assinado pelo devedor e por duas testemunhas, tem que ter as duas testemunhas, senão você vai ter um contrato incompleto, né? Vai ter um documento particular incompleto, aí eu vou ter que entrar com ação de cobrança. Né? Se eu tiver esse documento assinado pelo devedor e por duas testemunhas, eu vou poder executar extrajudicialmente. Aliás, executar não extrajudicialmente, executar com base no título extrajudicial, é diferente. Vou para juízo, vou em juízo e executo, certo? O inciso 4 fala do instrumento de transação referendado pelo MP, Defensoria, Advocacia Pública, né? Então, acordos, transações que foram feitas no âmbito do MP, Defensoria ou Advocacia Pública, né? As procuradorias dos estados, da União, né, a AGU, Procuradoria do Município, né, ou mesmo por conciliador ou mediador credenciado no tribunal, todos eles, né, todos esses instrumentos de transação feitos nessas instâncias são títulos executivos extrajudiciais. Vejam, não tem nenhum momento ali uma transação referendada pelo Poder Judiciário. E se for referendada pelo Judiciário, senhores, eu remeto os senhores lá ao 515, é judicial. Né? Mas MP, Defensoria, né? Advocacia Pública, né? São instituições que são essenciais à administração da justiça, mas não são Poder Judiciário. Certo? Então, esses instrumentos que são feitos, referendados por essas instituições, né? São títulos executivos extrajudiciais. Também são títulos executivos extrajudiciais os contratos, né, de hipoteca, penhor, anticrédito ou outro direito real. Né? Então, você que paga o financiamento da sua casa própria pelo sistema financeiro de habitação, né? Sua casa está hipotecada para um banco público ou um banco privado, né? O contrato que você celebrou, né, de hipoteca, ele é título executivo extrajudicial. Ele pode ser executado diretamente. Então, se você está devendo um contrato de hipoteca, ou mesmo de penhor, né, quando você penhora um bem imóvel, né, uma pulseira, a gente vê com muita frequência as pessoas que vão lá na Caixa Econômica e penhoram seus bens valiosos, né, cordões, pulseiras, objetos de valor, né, de ouro, né, vão lá e penhoram. Mas quando você tem um contrato de hipoteca, por exemplo, e o contrato é inadimplido, o banco pode te executar extrajudicialmente, executar com base em título extrajudicial, né? Vai a juízo dar concretude às cláusulas daquele contrato, certo? Deixar outra perguntinha aqui para vocês, que essa não é do tempo de vocês. O que é anticrese? Tá? Perguntem para o professor de Direito Civil de vocês o que é anticrese. Isso é lá do Direito Civil. Mas quaisquer contratos desses podem ser executados diretamente. O inciso 6
ele trata do contrato de seguro de vida em caso de morte. Tá? Nesse caso, você vai poder executar judicialmente o contrato de seguro. Outra coisa que eu estou colocando a você, eu devia ter feito um quiz já, né? Acabei que eu estou deixando a terceira pergunta, que é o inciso 7. O crédito decorrente do foro e laudêmio, né, que também são institutos ligados ao direito civil, né, aos direitos reais, extintos no Código de 2002, né, mas ainda com muita presença no nosso país, né, por conta de transações que foram feitas há décadas atrás, né, e ainda persistem. Ainda temos aí laudêmios aí e foros vigentes, por assim dizer. Né? Eu não posso constituir novos mais, né, porque o código acabou extinguindo, né, isso vinha no código de 1916, e em 2002 foi extinto. Tá? Mas o crédito decorrente de foro laudêmio também é título executivo extrajudicial, que também vai vir materializado no contrato. Tá? Crédito documentalmente comprovado de aluguel, de imóvel ou de encargos acessórios, como taxas e despesas de condomínio. Interessante, porque essas questões de aluguel, de imóvel, né, a gente já faz a remissão. Normalmente, quando a gente pensa em aluguel atrasado, a gente já pensa logo na ação de despejo. Né? Mas o crédito que foi documentalmente comprovado, ou seja, há uma formalização daquela relação locatícia, né, que decorra de aluguel de imóvel, ele pode ser executado. Então, eu posso, sim, optar pela execução dos aluguéis, né, inadimplidos. E também, né, ao condomínio, né, ele está aí facultada aí a possibilidade de executar, né, despesas de condomínio, taxas condominiais, né, de forma judicial, com base no que eu tenha formalizado. Tem que ter documentos que comprovem a existência desses créditos, né, de condomínio. Tá? Os últimos títulos executivos extrajudiciais, um deles falei na aula passada, né, que é justamente a certidão da dívida ativa, né, o inciso 9 aí do 784, que nada mais é do que a certidão que é lavrada pela Fazenda Pública a partir da inscrição de dívida que você possua perante a União, Estados, municípios e DF. Cada um desses entes, eles têm um cadastro que eles chamam de dívida ativa, né? Então, toda vida que você, por exemplo, vou dar um exemplo, você está devendo imposto de renda, você foi autuado, o seu imposto de renda foi lançado de ofício lá pela Receita Federal, você recebeu a notificação, você não pagou e deixou para lá, deixou a coisa andar. Em um determinado momento, a Receita manda isso para o advogado dela. O advogado dela, no caso, a Procuradoria da Fazenda Nacional. E a Procuradoria da Fazenda Nacional faz justamente a inscrição dessa dívida. Quando ela inscreve essa dívida nesse cadastro, né, ela está inscrevendo, ela vai gerar uma certidão. Cada inscrição na dívida ativa gera uma respectiva certidão. Então, na certidão vai vir elementos, né, que são obrigatórios, né, estão lá no artigo 202 do Código Tributário Nacional, o que é que tem que constar nessa certidão. Mas toda vez que o ente público ele te inscreve na dívida, é como se fosse um Serasa, vamos lá, grosseiramente falando, tá? É um órgão de restrição, porque a inscrição em dívida ativa pode trazer uma série de limitações. Um concurso público, um monte de coisa. Né? Mas aí, quando você é inscrito na dívida ativa, gera essa certidão. E é essa certidão que o inciso 9 do 784 da eficácia executiva. Ou seja, se você não pagar aquela dívida que está inscrita, você pode ser executado. Eu já falei aqui na aula passada, a execução não vai se dar pelo CPC, vai se dar por meio da Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal. Então, é uma lei especial que trata apenas de execução movida pela Fazenda Pública. Certo? Então, a CDA, né, a famosa CDA, é o que está no inciso 9. Tá? O inciso 10 diz que também créditos de contribuições de condomínio, né, documentalmente comprovadas, né, aprovado em convenção ou aprovado em Assembleia Geral,
né? Aqui são as despesas ordinárias ou extraordinárias do condomínio. A taxa condominial, o chamado condomínio, né? Desde que documentalmente, né? Porque eu posso ter, de repente, condomínios de fato que não documentam as suas ações, e aí, para essa situação, eu, infelizmente, não vou conseguir fazer a execução direta, tá? O inciso 11 trata das certidões expedidas pela serventia, dos cartórios, né? Serventia notarial, ou de registro relativa a valor de emolumentos e despesas, né? São as certidões expedidas nos cartórios, né? Que resistem aí a existência de emolumentos a serem pagos quando você vai lá e faz uma transferência de imóvel, quando você vai lá e pede determinadas certidões, né? Vai fazer uma transferência da sua casa de um nome para o outro, e você vai pagar emolumentos, né? Então é feita uma certidão e a casa não seja adimplida, o cartório, né? O serventuário, aí, o notarial, ele vai poder te executar por meio da certidão. Você deveria ter pago tantos R$1.000 para transferir a tua casa para o teu nome, você não pagou, né? Então, a certidão expedida pelos notários acaba tendo eficácia executiva. E todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Com isso, eu vou deixar, inclusive, aqui a minha última pergunta. Cite um exemplo do inciso 12. Então, aqui, pessoal, vamos lá. A ideia é que a regra é que é título executivo que está aqui, ou no 515 ou no 784. O inciso 12, ele só deixa aberta a possibilidade de que outras leis possam dizer que aquilo que lá está, nessa lei que não é o CPC, na legislação esparsa, também possa ser título. Se determinada lei disser que determinado instrumento também tem eficácia executiva, esse instrumento também é título executivo. Então, vejam que há uma taxatividade, ainda que aqui o inciso 12 deixe aberto a possibilidade de outras leis disporem sobre o que é que pode ser título executivo, tem que haver disposição expressa nessa outra lei. Certo? Então, a ideia é justamente fazer abrir essa possibilidade de que outras leis acerca o contrato já é, o contrato por si só, Larissa, ele já é, tá? O 11 é quando há uma certidão que o notário certifica que existe valores a receber de alguém por conta dos serviços que ele presta. Então, se eu tenho emolumentos, por exemplo, por conta da transferência de um bem imóvel, esses emolumentos não foram pagos, a certidão que registra esse valor desses emolumentos pode ser executada. O contrato é que vai para os instrumentos particulares. Entendeu? Então, quem tiver direito lá na aliança fiduciária, eu posso executar extrajudicialmente o título extra. Beleza? Senhores, com isso a gente encerra a teoria geral da execução. A gente viu aqui conceitos básicos, né, da teoria geral, falamos de alguns princípios, deixamos outros princípios no questionário que a gente passou para vocês. Falamos aqui sobre as espécies de títulos, e hoje a gente esmiuçou um a um aqui os títulos judiciais e os extrajudiciais, né? Hoje a gente não vai ter quiz, tá? Então vocês vão ter mais uma semana para ainda que entreguem lá com atraso, eu receberei os trabalhos de vocês acerca dos 2 primeiros questionários. E a partir da próxima aula, pessoal, a gente vai trabalhar o cumprimento de sentença propriamente dito. E eu queria até agora aproveitar a oportunidade, antes da gente fazer a chamada, eu queria convidar vocês, né? Está quase certo, eu acredito que até quarta-feira, no máximo, a gente já vai estar fazendo o convite formal a todos. Na próxima segunda-feira, às 18h30, nós vamos fazer lá na nossa faculdade, na sala de mestrado, uma aula
inaugural, né? Embora as aulas já tenham começado, mas a gente vai fazer uma aula inaugural, um projeto encabeçado por mim, pelo professor Leonardo Khalid, e a gente vai ter um professor de cada série que vai falar sobre determinado assunto. Então, nós vamos ter o professor Renato Ferreira, falando sobre Direito Civil 1, lá no primeiro ano. Nós vamos ter a professora Joana Mansur, falando sobre o segundo ano. Vamos ter o professor Leonardo Khalid, falando sobre Direito Civil no terceiro ano. Vamos ter o professor Cícero Sabino, falando sobre processo civil no quarto ano. E vamos ter o professor Silvano Santiago, falando sobre processo penal no quinto ano. Então, a gente pegou um professor de cada série, né, para fazer esse aulão. Vai ser um aulão que vai ser disponibilizado ao vivo, muito provavelmente pelo canal do Instagram da faculdade. A gente vai divulgar isso para vocês, tá? E a gente já quer convidá-los antecipadamente a participar, porque a gente está fazendo isso para vocês, né? Para uma forma da gente integrar todas as turmas, né? E a gente queria muito contar com a presença de vocês. Muito provavelmente a minha aula na segunda-feira vai ser lá. Eu vou falar um pouco de cumprimento de sentença para vocês, né? Na minha fala em relação ao quarto ano. A Oriana está perguntando se é para enviar por e-mail. Não, Oriana, tem um formulário lá do Google para você preencher e responder no próprio Google Classroom, tá? É lá que você faz. É só abrir, responder e salvar. Chega para mim. Beleza, pessoal? Então, eu queria, antes de fazer a chamada, fazer esse convite. Eu espero contar com vocês na segunda-feira lá. A gente vai lá para a faculdade e vamos trocar uma ideia. É bom que vocês vão conseguir aí dar uma relembrada em algumas coisas dos anos anteriores, né? E agora, para fechar, vou fazer aqui rapidamente, já que eu tenho a lista aqui, rapidamente a chamada de vocês aqui da 4NB, tá? Vamos ver quem está aqui agora. Alex, Alice, Andressa está aí. Ana Caroline. Alenilson não está. Brenda está aí. Bruna não está. Caroline. Duas Carolina? Oliveira. Daniele. Felipe. Fernanda. Gabriel. Maia. Gustavo. Irlândia. Jéssica não está aí. Karina não está aí. Larissa está aí. Liana está aí. Maria de Lourdes está aí. Narciso está aí.
Ramalho está aí. Rames está aí. Thaís Cavalcante. Lada Kelly, né? Acho que agora fechamos a frequência, senhores.